A nossa agenda de hoje vai ser, eu vou apresentar para vocês qual é o objetivo do estudo e como a gente definiu o tema, qual foi a metodologia aplicada, para a coleta de dados e qual o público pesquisado, os principais pontos identificados no estudo, eu vou falar brevemente assim, a respeito deles, e as principais conclusões sobre a maturidade do mercado brasileiro. Importante também eu falar que esse estudo está disponível para download no nosso site, no final eu passo o link para vocês. E basta fazer um cadastro e vocês conseguem fazer o download do estudo. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem, porque está aparecendo uma mensagem para mim que está com um problema de áudio. Vocês podem só escrever no chat se vocês estão me ouvindo? Bom, ok, vocês estão todos me ouvindo. Vamos dar continuidade. Então, como foi que a gente definiu o tema? Para definir o tema de uma pesquisa, a gente tem que partir de algumas hipóteses, né? Então, o que a gente considerou? Primeiro, que é um dado conhecido de mercado, o aumento da utilização dos dispositivos móveis corporativos e de BYOD, né, que é o Bring Your Own Device, que é o fato das pessoas levarem seus dispositivos para o trabalho, para o ambiente corporativo. A segunda hipótese, né, considerando o aumento das contas e a necessidade do controle de custos. Por quê? Com uma maior quantidade de dispositivos corporativos distribuídos entre as pessoas, naturalmente acontece um aumento das contas de telecom. E aí o que acontece? As empresas se veem obrigadas a fazer um controle maior de custos também. E partindo dessas duas questões, dessas duas hipóteses, a gente resolveu descobrir qual era o grau de maturidade e mobilidade telecom das empresas brasileiras e ou multinacionais que atuam no país. Então, qual que era o objetivo do estudo, né? Como é que a gente segmentou? A gente decidiu fatiar essas duas grandes áreas, né, de mobilidade e telecom em grandes grupos. A área de mobilidade foi fatiada, a primeira fatia é segurança das informações corporativas, e a segunda é o próprio ecossistema onde a mobilidade corporativa está inserida. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. E dentro de telecom, a gestão e os processos, que a gente considera um fator crítico, e a questão dos custos também. Como é que a gente tem de onde saíram essas premissas para a gente trabalhar? Na Navita, a gente tem uma metodologia de trabalho definida aqui dentro, que para fazer uma análise, sempre que a gente entra um cliente ou vai fazer uma análise inicial, até para mensurar, a gente tem umas mensurações e a gente tem uma metodologia definida e a gente consegue definir qual o grau de maturidade com essa metodologia, né? Aplicando a metodologia, a gente define qual o grau de maturidade de mobilidade de telecom das empresas. Então, as perguntas e as premissas, elas saíram a partir dessa metodologia. É uma metodologia proprietária desenvolvida aqui dentro. Então, dentro de mobilidade, o que a gente foi perguntar, né, para as empresas clientes? Como é que vocês trabalham blacklist e whitelist de aplicativos? Como é feito o suporte aos usuários? E a gente parte do princípio, o que acontece? Mesmo que a empresa não tenha uma política definida, a partir do momento que ela entrega o dispositivo móvel para os funcionários, ela já presta algum suporte. Então, por exemplo, você tem um celular da empresa, ele parou de receber e-mail. E, de alguma maneira, a empresa tem que oferecer um suporte para atender esse problema que apareceu. Como que é o relacionamento com as operadoras dentro desse ecossistema? E como que a empresa trabalha as questões de celular pessoal no ambiente corporativo? Quais ferramentas de MDM são utilizadas e se elas são utilizadas? E dentro de telecom, existem ferramentas que as empresas já utilizam para fazer gestão? Os processos estão bem definidos? A gente sabe que para haver controle de custos, a gente não está falando nem em redução, a gente está falando de controle. Para haver controle de custos, a gente precisa trabalhar com gestão e processos bem definidos. E como que é o relacionamento com as operadoras também, considerando o momento das operadoras no Brasil
e a variedade, a quantidade de planos e contratos e tudo mais que as empresas conseguem ter acesso. Como é que, pensando em custo, como é a questão do roaming internacional? A gente tem, por experiência, assim, a gente consegue identificar que muitas empresas começam a procurar o trabalho da gente, né, de gestão de telecom, quando acontece alguma pane em roaming internacional, que é o quê? Uma pessoa, um funcionário que viaja e volta com uma conta de 80 mil reais. E a empresa não conseguiu fazer o controle, o funcionário não teve, não aplicou a política, não trabalhou conforme a política da empresa, ou a política não estava clara também. Bom, vamos falar agora dos principais, no terceiro ponto, né, do nosso webinar, os principais pontos identificados no estudo. A gente perguntou se as empresas utilizam ferramentas de MDM. O que é MDM? É Mobile Device Management. Esse conceito ele foi aplicado pelo Gartner, foi desenvolvido pelo Gartner, né, o Mobile Device Management, que é o quê? É o gerenciamento dos dispositivos móveis. Hoje, o MDM ele é conhecido como ferramenta. Na Navita, a gente tem um serviço, e a gente trabalha com todas as ferramentas de MDM, e o nosso serviço chama Navita SGM, que é Navita Serviços Gerenciados de Mobilidade. Dentro nessa pergunta, o que a gente verificou? Né? Que entre as empresas pesquisadas, 77% não utiliza nenhuma ferramenta de MDM. Para que serve uma ferramenta de MDM? Para fazer a gestão da mobilidade. Então, a gente consegue fazer o IP remoto, enviar link de aplicativo em whitelist para download, fazer uma série de, aplicar políticas de senhas, ou as políticas principais, né, que a empresa definir. Então, se a empresa já não utiliza uma ferramenta de MDM, um dos principais indícios é o quê? Que ela já tem um grau imaturo de mobilidade corporativa. Por quê? Porque a gestão não é feita com uma ferramenta. O segundo ponto é suporte aos usuários. O que a gente identificou, né? Que entre as empresas, por quê? Partindo do princípio como eu falei anteriormente, né? Partindo do princípio que se a empresa distribui dispositivos móveis, ela já possui um suporte aos usuários, qual a primeira coisa que a gente identifica na pesquisa? 51% precisa melhorar e estabelecer os SLAs. 34% considera que o atendimento é razoável, mas precisa melhorar o conhecimento e SLAs. A gente não perguntou, assim, a gente não buscou entender dentro das empresas se o suporte ele é terceirizado, se ele é realizado dentro da empresa mesmo. A gente só consegue analisar isso pensando no anterior. Se não possui uma ferramenta de MDM, então o suporte ele é realizado normalmente pela área de telecom ou de TI, né? Depende da estrutura da empresa. Quanto à questão dos aplicativos móveis. A gente entende, né, na Navita, a distribuição de aplicativos como um fator crítico. Por quê? Porque se a empresa permite que qualquer funcionário baixe qualquer aplicativo dentro da rede, isso pode trazer uma série de questões, principalmente quanto a vírus ou rendimento menor no trabalho, no horário de trabalho, né, enfim. Então, quais são os aplicativos móveis? Como é que as empresas trabalham na questão dos aplicativos móveis? Então, a maioria, 36%, utiliza mais os aplicativos de força de vendas, 26% de workflow, e apenas, se a gente olhar aqui no finalzinho, apenas 12% permite que os usuários instalem qualquer aplicativo. 13% não faz controle nenhum também. Aliás, não permite que o usuário baixe nenhum aplicativo. E somente 13% tem uma loja, permite aplicativos de terceiros em uma loja corporativa, que é uma loja privada, que isso é o quê? O desenvolvimento de uma loja para cada. Isso é possível ser feito através de uma ferramenta de MDM. Porque você consegue alocar, criar uma loja de aplicativos com whitelist, que são os aplicativos que você considera os permitidos, né, os que não apresentam risco para a rede da empresa. A questão de mobilidade e segurança, né, que é um dos grandes pontos que a gente percebe.
Quando uma empresa opta, né, por fazer o gerenciamento de dispositivos móveis, normalmente hoje, o que a gente já percebe assim, até pelo histórico dos nossos clientes, é porque a empresa teve algum problema. As empresas não costumam se antecipar contratando um serviço de gestão de mobilidade. Então, normalmente acontece algum problema e a empresa procura uma ferramenta de gestão ou uma empresa que ofereça o serviço. Então, a gente tem aqui, ó, nesse gráfico, 71% das empresas, a pergunta que era, quais problemas relacionados à mobilidade e segurança a empresa já vivenciou? Então, 71% já vivenciou roubo ou perda de aparelho, 44% a questão dos dados não criptografados, 44% problemas com senha, 19% dados perdidos e sem backup, uma coisa super crítica também, né, para as empresas, 18% dados pessoais roubados que se tornaram públicos, e 5% nada aconteceu ainda, mas a segurança é uma preocupação. Então, essa questão era múltipla escolha, a gente tinha, os entrevistados podiam responder mais de uma pergunta, e a gente pode ver aqui que a maioria deles já relatou todos os problemas. A gente tinha outros problemas que tiveram uma relevância menor, né, um percentual menor, que a gente acabou não incluindo aqui nesse gráfico. Mas esses aqui são os principais. A questão do BYOD. A pergunta foi, você pretende implantar um programa de BYOD na sua empresa? 59% respondeu que sim, 32% não, e 9% diz que já possui. Desses 32% que diz não, a gente até questiona, né, se a empresa compreende qual o risco, que envolve até risco trabalhista, né, de permitir que os funcionários, porque é uma realidade, as pessoas, o número de smartphones no Brasil, de vendas de smartphones cresce, as pessoas levam para o ambiente de trabalho, elas acessam o e-mail corporativo nos seus smartphones pessoais, então é uma realidade que a gente não sabe se as empresas têm ideia do tamanho do risco que isso representa, tanto por questões trabalhistas, quanto por questões relacionadas à segurança de rede e informações corporativas. Entre esses 9% que afirmou já possuir um programa de BYOD instalado, definido, né, com as políticas já definidas, a gente tem aqui, ó, que 95% já definiu políticas de TI e segurança, 89% políticas de processos e suporte ao usuário, 84% fez mapeamento e homologou os dispositivos, 79% já definiu as políticas jurídicas, 74% a política de elegibilidade e 32% a separação entre conteúdo corporativo e pessoal. Isso é possível através de algumas ferramentas de MDM que trabalham com containers e conseguem separar as informações corporativas das informações pessoais dentro do mesmo aparelho. Só um pouquinho, pessoal, que travou aqui a tela. Bom, relacionamento com as operadoras. Eu costumo dizer que a gente sabe, né, que o relacionamento com as operadoras não é uma coisa simples, né? A gente, como pessoa física, a gente sempre conhece alguém que teve algum amigo, a gente sempre conhece alguém que teve algum problema com uma conta que a pessoa não entendeu direito, ou com uma fatura, ou mesmo com excesso de cobrança, com tarifa, enfim, que a gente não consegue administrar. Agora, num parque, com 2.000 aparelhos, ou com 200 aparelhos, o problema ele fica muito maior. Aqui, a pergunta, a gente queria entender como é o relacionamento das empresas com as operadoras. Então, 56% apontou que existe um bom relacionamento, mas dificuldades no atendimento técnico, e 38% tem dificuldades no relacionamento e no atendimento técnico, e 6% o relacionamento é ótimo e resolve problemas rapidamente. A gente entende que nesse ecossistema,
das empresas do relacionamento com as empresas de telecom, né, com as operadoras, ele é um dos fatores mais críticos, tanto por questões técnicas quanto o relacionamento mesmo. E quais são as principais dificuldades para a gestão de telecom? Essa aqui era uma pergunta, ela é uma pergunta fechada, né? A gente listou os principais problemas que a gente conseguiu identificar com os nossos clientes ou até na nossa matriz, que estão presentes, né, na nossa matriz de maturidade de telecom, né, de gestão de telecom das empresas. Então, o que a gente identificou? 59% a maior dificuldade, apontou, né, como a maior dificuldade o gerenciamento do comodato e logística de aparelhos e reparos. 49% gerenciar contratos e faturas. O gerenciamento de contratos ele está até diretamente ligado ao gerenciamento do comodato, né, porque a distribuição dos aparelhos ela está dentro do contrato. E a gente vê muitos casos de empresas, isso até na parte prática aqui do nosso dia a dia com nossos clientes, de empresas que desenvolvem, que possuem a cada 2 anos você coloca no contrato que é para renovar, ou 6 meses, enfim, 1 ano para renovar, e quando vence, não foi feita uma administração, uma gestão daquele contrato, então a empresa continua com outros celulares, ou ela, ao invés de trocar, ela compra novos aparelhos, o que aumenta muito o custo também. 46% aponta como principal dificuldade manter o inventário atualizado. A gente também sabe aqui que inventário é um dos itens que a gente tem que atualizar diariamente ou semanalmente, não é uma tarefa para ser realizada ocasionalmente, porque todo dia tem gente entrando e saindo das empresas, tem aparelho que migra de área, tem contrato de comodato que está sendo vencido e precisa ser renovado. Enfim, o inventário ele tem que ser atualizado diariamente. Existem ferramentas que fazem isso, que você coloca as informações de aparelho, modelo, marca e centro de custo e própria pessoa, né, funcionário, colaborador proprietário do aparelho. 42% aponta que é o mapeamento, mapear e estabelecer processos com RH, financeiro e TI, que é o quê? Isso também está diretamente ligado ao inventário, porque quando você faz o inventário da empresa, não é só o número de aparelhos que você tem que ter, ou o número que você possui, né, que a empresa possui, e o número de linhas. Isso tem que estar linkado com o funcionário que usa esse aparelho, né, quem é essa pessoa, para fazer até a gestão de custo, de acordo com a política de cada área, né, ou de cargos. Tem que estar ligado com o financeiro, porque se a empresa tem uma política que desconta do funcionário o excedente da política, né, do que ele pode utilizar, que foi estabelecido na política, do RH, porque se ele mudou de área ou ele saiu da empresa, o inventário tem que estar atualizado também. E TI, porque tem que fazer a gestão de tudo isso. 37% colocou controle de custos de roaming internacional, porque a gente sabe que é um dos grandes vilões, né, da gestão de telecom e da gestão de custo, porque quando a pessoa viaja e não fez um plano de viagens internacionais, né, um plano internacional de roaming, os custos são muito altos por minuto, por download, por kbyte realizado o download. E 25% apontou que é conseguir informações e suporte adequado da operadora. Que é uma questão que a gente colocou ali atrás também, que está relacionado tem a ver com o relacionamento que as empresas têm com as operadoras. E está relacionado com o gerenciamento de contratos, com o gerenciamento de comodato. Então, são todas questões que são interrelacionadas, né? E todas elas, quando observadas, elas resultam num sistema de gestão completo de telecom. Bom, quais foram as principais conclusões, né, que a gente identificou nesse estudo? Existe uma necessidade das empresas de evoluir e profissionalizar a gestão. A maioria das empresas não possui um processo de gestão e telecom definidos. Existe uma necessidade de evolução no papel das operadoras, que é do relacionamento mesmo que as empresas têm com as operadoras, e definição e aplicação de políticas de mobilidade corporativa, seja a de segurança, a jurídica, enfim, todas as políticas que envolvem a mobilidade corporativa.
Bom, esses são, a gente apresentei aqui brevemente, né? A gente vai mandar para todo mundo, para quem se inscreveu e está aqui participando do webinar, o link para o download do estudo. Então, quem ainda não fez, vai poder fazer. Deixa eu só abrir aqui o... Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, aí vocês podem apresentar suas dúvidas aqui no chat, aqui na parte inferior. Do box. Bom, eu vou aproveitar aqui nesses 5 minutos que a gente tem para fazer contar um pouquinho da Navita, né, para vocês. A Navita é dividida em 3 grandes áreas de atuação, né, aqui, 3 grandes unidades de serviço, que é o Navita SGM, o Navita SGT e o Navita Mobile. O Navita SGM são serviços gerenciados de mobilidade, o SGT, serviços gerenciados de telecom, e o Navita Mobile, que é desenvolvimento de aplicativos móveis. A gente tem toda essa Service Desk 24/7 em 3 idiomas. Esses bloquinhos que vocês estão vendo são tudo que as atividades que a gente tem para suportar os serviços. A logística de aparelhos, integração com operadoras, área de treinamento e consultoria, alianças estratégicas, né, com fabricantes de dispositivos móveis, né, e com ferramentas de MDM e monitoração proativa. Esse ano de 2013 a gente está completando 10 anos de mercado e esses são os nossos números, né? A gente tem 600 mil recursos gerenciados entre telefones móveis, linhas móveis e fixas e links de dados também. A gente faz gestão por volta de 200 milhões de recursos de telecom. Tem o Service Desk, né? 24/7 em 3 idiomas. A gente trabalha com clientes em mais de 20 países, principalmente multinacionais. Área de treinamento e consultoria. Esse ano a gente foi reconhecido pelo Gartner como um Cool Vendor no primeiro estudo desenvolvido no Brasil. Para a gente foi uma honra participar desse estudo e ter esse reconhecimento também. O Gartner definiu alguns pontos principais para ser considerado um Cool Vendor, né, em mobilidade. E a Navita, ela atingiu, foram 3 pontos principais, a Navita, ela atingiu esses 3 parâmetros. Quanto a aplicativos, a gente tem por volta de 2 milhões de usuários em 150 países, principalmente com o Navita Translator. Parcerias estratégicas, né, com operadoras e fabricantes, e nós somos membros da GEMA, que é uma aliança global de serviços de mobilidade. A gente trabalha com mais 6 empresas ao redor do mundo que fazem a mesma coisa que a Navita faz. E Connection Loss. Você tá me ouvindo? Então, a gente teve só a conexão, acho que caiu aqui. A gente trabalha com outras empresas que fazem a mesma coisa que a Navita faz ao redor do mundo e a gente tem essa missão de trabalhar a mobilidade corporativa no nível global. Esses são alguns dos nossos clientes, que está misturado assim, o que é desenvolvimento de aplicativo, gerenciamento de telecom e gerenciamento de mobilidade. E é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de vocês. A gente teve meia horinha para falar desse estudo que a gente fez. É o primeiro, né, estudo que a gente desenvolveu sobre mobilidade de telecom. A gente está tendo uma repercussão bem bacana, assim, relacionada a gente tem poucos estudos também, né? No Brasil, a gente trabalha muito com institutos internacionais de pesquisa. E agora acho que a gente está partindo assim para novos estudos relacionados ao nosso mercado. Obrigada pela presença. Bom dia, bom trabalho para todo mundo.